Sempre lembrando que as etapas para a resolução de problemas de diagrama de fase são as seguintes: coletar os dados do enunciado da figura, traçar os pontos no gráfico, coletar as informações e aplicar os cálculos de forma direta. Vamos à primeira etapa, então, que seria coletar os dados do enunciado da figura. Vamos primeiro ler só a alternativa A, tá? Porque aqui temos a alternativa A, B e C. A alternativa A, ele pergunta o seguinte: qual é a distinção entre os aços hipoeutetoides e os aços hipereutetoides? Muito bem. Lembrando que o restante aqui das nossas etapas, né? Eu até coloquei todas de uma vez só, porque agora a gente já vai traçar no gráfico ao mesmo tempo que vai coletando as informações. Apenas os cálculos não vão existir nessas etapas, tá? Porque é só coleta de informação no gráfico mesmo. Então, o ponto eutetoide, tá? Ele está exatamente aqui, ó, né? Lembrando que o eutetoide é o ponto de congruência entre a transformação de um sólido puro em outros dois sólidos, né? Então, lembrando que aqui nós temos o sólido austenita, né, se transformando em dois sólidos aqui, que é ferrita e cementita, né? Ferrita alfa, cementita Fe3C. Então, se eu quero saber o que é um aço hipoeutetoide, né? O hipo significa antes de qualquer coisa, então hipoeutetoide antes do eutetoide. Então significa que ele tem que ser menor que 0,76% em peso de carbono. Tá? Então eu sempre estou à esquerda aqui, ó. À esquerda do 0,76. Então o percentual de carbono é menor. Tá? Então sempre do lado esquerdo do 0,76, que é o ponto eutetoide. Só que, como nós estamos falando de uma transformação de austenita em ferrita mais cementita, vamos pensar o seguinte, né? A austenita, ela está aqui, né? Quando ela se transformou aqui, eu só consigo ter, né, a nossa outra transformação, que é a soma dos dois, que vocês já conhecem e chamam de perlita, né? Quando eu tenho ferrita alfa mais a cementita Fe3C, é conhecido como perlita. Né? Então, o último ponto é perlita, austeniticamente falando, vai então não só menor que 0,76, mas sim de 0,022, que o gráfico até demonstra para a gente aqui, até o 0,76. Então, existe esse pequeno intervalo aqui. Ó, tá? Existe esse pequeno intervalo. Então, mesmo que ele diga que é menor que 0,76, né, não dá para aceitar valores menor que 0,022. Tá? Esse é o limite. Depois disso, né, vem o hipereutetoide, ou seja, numa tradução, né, ele é maior que o eutetoide, né, então maior que 0,76% em peso de carbono. Só que, austeniticamente falando também, né, ó, veja que a nossa austenita, o ponto máximo dela é até 2,14 aqui em cima, né? Então, consequentemente, né, o intervalo vai de 0,76 até 2,14% em peso de carbono, considerando a austenita, tá? Para uma liga hipereutetoide. Beleza? Ok, então aqui tranquilo. Mas o enunciado perguntou o seguinte: qual era a distinção entre os aços, né? Bom, a principal diferença vai estar na concentração, tá? Enquanto que a liga hipoeutetoide tem uma concentração de carbono menor que o ponto eutetoide, né? A hipereutetoide vai ter uma concentração de carbono maior, tá? Então a principal diferença é isso, né? Uma é menor e a outra é maior. Vamos agora entender o que ele pede na alternativa B. A alternativa B, ele diz que um aço hipoeutetoide existe tanto ferrita eutetoide quanto ferrita proeutetoide. Bom, para entender melhor o que ele está querendo dizer aqui com essas duas ferritas que existem no hipoeutetoide, já que o hipoeutetoide nós sabemos que é do lado esquerdo, aqui a concentração, né? Do lado esquerdo 0,76. Vamos ampliar essa parte aqui no diagrama, tá? Vamos dar uma ampliada nessa parte aqui para entender melhor como é que funciona. Feita a ampliação, né? Vamos pensar aqui, ó. Né? Então, aqui diz que o aço é hipoeutetoide, então vai estar sempre do lado esquerdo aqui, né? Existe tanto ferrita eutetoide quanto ferrita proeutetoide. Explica a diferença entre elas. Vamos pensar o seguinte: em qualquer ponto aqui, olha, não especificou qual a concentração, né? Ele só disse que é hipoeutetoide. Então, qualquer ponto desse aqui, nós vamos traçar uma concentração aleatória aqui, né? Desde que ela esteja dentro da
região hipoeutetoide. Ok. O que vai acontecer aqui? Ó? Se eu estiver aqui nesta região resfriando, esta é a região da austenita. Vamos lembrar que aqui é a região da austenita. Se eu estiver aqui resfriando, então exatamente um ponto acima ainda da linha limite aqui, né, da nossa fronteira, nós ainda vamos ter apenas microconstituinte austenita, é a austenita pura aqui, né, é o sólido austenítico. Ok, agora imagina que eu estou resfriando lentamente e eu passei essa barreira aqui, ó, passei a fronteira. Então eu chego aproximadamente nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui é onde eu vou ter os meus primeiros constituintes de ferrita, porque essa região aqui é ferrita mais austenita. Então, a partir do momento que eu ultrapassei, eu começo a desenvolver o sólido ferrita, né? Então, esse sólido aqui que se encontra acima, ele já é conhecido como uma ferrita pró-eutetoide, porque ela está à linha da linha de temperatura aqui, que é a nossa temperatura eutetoide, né? Da concentração de 0,76. Mas tudo bem. Imaginamos agora que eu resfrio mais um pouco e chego bem próximo aqui da linha de fronteira entre essa ferrita mais austenita, que vai se transformar em perlita, né? Que é ferrita mais cementita. Então, estou acima aqui ainda, bem no momento em que eu vou ultrapassar essa fronteira. Quando eu chego aqui, a minha concentração, eu vou ter tanto a fase de ferrita, só que agora ela vai estar mais desenvolvida, né? E ainda a austenita, né? Então eu vou ter boa parte de ferrita e ainda a austenita. Lembrando que eu não ultrapassei ainda, né, o 727 graus Celsius, eu estou acima dessa temperatura, então enquanto eu estou acima dessa temperatura, significa que a minha ferrita é pró-eutetoide. Então, acima, né, da temperatura do eutetoide é pró-eutetoide. Agora imaginamos que eu resfriei o meu material e ultrapassei aqui a linha, ultrapassei essa linha aqui. Então, aqui embaixo, sim, eu vou ter a linha ferrita eutetoide, né? Então, quando eu estou abaixo da temperatura do eutetoide, eu digo que a ferrita é eutetoide. Enquanto eu estou acima, eu digo que é pró-eutetoide, né? Então, né, o que a gente conclui disso aqui? Lembrando que essa região aqui, né, nós vamos ter perlita, né, que é a soma de ferrita mais cementita, então o total é a perlita. Nós vamos ter aqui um pouco ainda de alfa pró-eutetoide e o alfa eutetoide, né? Então, a ferrita eutetoide, ferrita pró-eutetoide e aqui cementita, né? Então, aqui conclui-se que para um ácido hipotetoide, a ferrita pró-eutetoide é uma microconstituinte que se formou acima da temperatura eutetoide, né? Como nós falamos aqui, né? Se formou acima. E a ferrita eutetoide é um constituinte da perlita que se formou a uma temperatura abaixo, né, da eutetoide. Então, eutetoide abaixo, pró-eutetoide acima. E na última alternativa, que é a alternativa C, ele pergunta qual será a concentração de carbono em cada uma delas. Bom, se eu estou aqui no limite, um pouquinho acima e um pouquinho abaixo, né, do eutetoide, né, ambos, se eu traçar aqui, ó, uma reta aqui na linha de solubilidade, ambos estão aproximadamente aqui em 0,022% em peso de carbono. Então, essa é a composição da ferrita, né? Tanto pró-eutetoide quanto eutetoide. É aproximadamente 0,022% em peso de carbono. Bom, embora o exercício já tenha terminado, a gente já resolveu o exercício, vamos dar uma explanada quando nós temos aqui a região hipereutetoide. Então, vamos imaginar, né, uma composição qualquer nesta região aqui, onde a austenita vai acabar encontrando aqui a cementita mais a austenita e, por último, aqui a perlita. Então, o que vai acontecer? Se eu pegar um ponto, né, que está aqui em apenas austenita, né, então este ponto, se eu for olhar a microestrutura dele, permaneço com apenas austenita. Então, até aqui, tranquilo, só o sólido
austenítico. Agora, se eu pegar um ponto pelo qual eu entro aqui, ó, nessa região onde eu tenho cementita mais austenita, né? Esse exato ponto eu começo a formar os primeiros microconstituintes de... Nossa, palavra difícil, né? De cementita. Tá? Então aqui já começa a formar os primeiros microconstituintes de cementita, né? Dentro, né, de uma abrangência de austenita que já existia aqui. Aí eu vou chegar bem no limite aqui agora, bem no limite lá, né? Quase na linha eutetoide, né? Na linha que representa a temperatura eutetoide aqui. Então quando eu chego nesse ponto aqui, né, significa que agora eu vou ter ainda a minha ferrita, só que com mais... a sementita, só que com mais expansão. E essa sementita ela vai se chamar proeutetoide. Por quê? Porque ela vai estar se formando acima da linha de 727 graus Celsius, né, que é a temperatura eutetoide aqui. Então, esta sementita é uma sementita proeutetoide. Tá? Se eu ultrapassar esse limite, né, então, pego um ponto aqui, logo depois que eu sair da linha de fronteira, eu vou ter, né, uma sementita eutetoide. Né, uma sementita eutetoide pela qual ela é formada por essas lamelas aqui, né, menores. Eu ainda vou ter a sementita proeutetoide, tá, que ela é recorrente das demais aqui que se formou no contorno da austenita. Né? Então veja que bem onde eu tinha as linhas de contorno de austenita foram onde se formaram a minha primeira sementita. E essas primeiras sementitas elas permanecem, né? Só que agora com mais ramificações, e essas ramificações são sementitas eutetoide, enquanto que a original permanece sendo a sementita proeutetoide. Então nessa mesma região eu consigo manter as duas, sementita proeutetoide e sementita eutetoide. E a junção de tudo isso, obviamente, é perlita, né, que é ferrita mais sementita. E só por a título de curiosidade, se o exercício tivesse perguntado qual era a composição de sementita, né, você teria que traçar aqui o ponto máximo lá, que era 6,7% em peso de carbono de sementita. Né? Então, é só um extra aqui, isso aqui o exercício não pedia, mas pode ser que outros exercícios vá pedir algo parecido disso para vocês. Gostaram do vídeo, pessoal? Espero que sim. Tá? Se gostou, deixa um like aí para ajudar no engajamento do canal. Peço também que inscreva-se e ative o sininho para as notificações de vídeos futuros, pois esse não é um canal apenas de engenharia de materiais, mas sim que coloca vários vídeos do curso de engenharia. Então, vai ser bem legal vocês estarem juntos comigo aí no canal. Dúvidas e sugestões, por favor, deixem aqui nos comentários suas dúvidas. Eu sempre estou esclarecendo as dúvidas de vocês, assim que possível. E os comentários para sugestões de vídeos futuros também são bem-vindos. Seria isso por enquanto. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.